Swami Vivekananda, um dos maiores pensadores e mestres espirituais da Índia, deixou um legado profundo e inspirador para o mundo. Suas palavras têm o poder de transformar não apenas pensamentos, mas também vidas inteiras. Ele não apenas falava sobre a importância da espiritualidade, mas também sobre como manifestar essa sabedoria no cotidiano. Vamos explorar 25 das mais poderosas citações de Swami Vivekananda e compreender o seu significado em nossas jornadas pessoais. A verdade é 1000 vezes mais bela que o mais belo sonho. Para Swami Vivekananda, a verdade é o elemento central que ilumina a jornada do ser humano. Muitas vezes, preferimos nos esconder por trás de ilusões confortáveis, mas ele nos convida a abraçar a verdade, pois é nela que reside a beleza pura e indomável da existência. Você não pode acreditar em Deus até que acredite em si mesmo. Esta citação é poderosa porque coloca a responsabilidade da fé primeiramente em nossa própria capacidade. Para Vivekananda, o potencial divino está dentro de cada um de nós, e o primeiro passo para acreditar no cosmos ou em qualquer força superior é reconhecer e valorizar nossa própria essência. Levante-se, desperte e não pare até que o objetivo seja alcançado. Essa citação é um verdadeiro chamado à ação. Vivekananda desafia todos nós a nos levantarmos, sermos resilientes e focarmos nas nossas metas. Ele enfatiza que o despertar não é apenas um processo espiritual, mas um compromisso contínuo com nossos objetivos. A maior religião é ser verdadeiro com a sua própria natureza. Esta afirmação nos lembra de que cada um de nós possui uma essência única, e o verdadeiro propósito espiritual é ser fiel a quem somos. Essa sabedoria simples, mas profunda, nos encoraja a abandonar máscaras e viver de acordo com a nossa verdade pessoal. O medo é a maior fraqueza, o destemor é a maior força. Para Swami Vivekananda, o medo é o maior obstáculo para o crescimento. Quando aprendemos a superá-lo, descobrimos forças interiores que jamais imaginamos possuir. Viver sem medo é um ato revolucionário que transforma nossa perspectiva de mundo. Todas as almas são potencialmente divinas. Ele acreditava que o potencial divino não é privilégio de alguns iluminados, mas algo inerente a cada um de nós. Esta visão nos lembra de que, independentemente de nossas circunstâncias, todos carregamos a semente da divindade em nosso interior. Não existe nada chamado destino, a não ser que você tenha criado isso. Swami Vivekananda desmistifica a ideia de um destino pré-determinado, colocando o poder nas mãos de cada um. Ele nos incentiva a criar nossas próprias realidades através das nossas ações e escolhas. O serviço aos outros é o mais elevado de todos os cultos. Para Vivekananda, servir ao próximo é a forma mais elevada de adoração. Ele via a divindade em cada ser humano e acreditava que o verdadeiro sentido da espiritualidade está em cuidar dos outros. O que é vida senão a expressão da nossa própria força interior? Esta citação nos desafia a pensar na vida como uma manifestação da nossa força interior. Se desejamos ter uma vida significativa, precisamos nos conectar com nossa energia e permitir que ela se expresse plenamente. O mundo é o grande ginásio onde viemos para nos tornar fortes. Vivekananda vê as dificuldades e desafios da vida como oportunidades para desenvolver força e caráter. Ele nos ensina a ver os problemas como uma academia espiritual, onde podemos crescer e nos fortalecer. Não tema a verdade. Verdadeiramente, a verdade te libertará. Ele acreditava profundamente no poder libertador da verdade. Mesmo que a verdade seja dura de encarar, ela é sempre o caminho para a liberdade e para o crescimento real. Nunca pense que você não tem coragem suficiente. Swami Vivekananda sempre destacou a importância da coragem. Mesmo nos momentos em que nos sentimos fracos, ele nos lembra que a coragem está sempre dentro de nós, esperando ser despertada. Tudo que nos prende e nos limita deve ser descartado. Esta frase nos convida a deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona, seja no plano físico, emocional ou espiritual. Devemos buscar a liberdade como uma forma de viver uma vida plena. Devemos ter fé em nós mesmos primeiro e depois em Deus. Vivekananda nos lembra da importância do autoconhecimento e da autoconfiança. Somente quando acreditamos em nós mesmos é que podemos realmente estabelecer uma conexão genuína com o divino. Educação é a manifestação da perfeição já existente no homem. Para Swami Vivekananda, a educação é um processo de descoberta, não de preenchimento.
A perfeição já está dentro de nós e, através do conhecimento, ela se manifesta em plenitude. Não olhe para trás no passado com arrependimento, olhe para frente com esperança. Esta citação nos ensina a abandonar as mágoas do passado e viver com uma perspectiva otimista sobre o futuro. Vivekananda acreditava que viver no presente é o caminho mais seguro para alcançar nossos sonhos. O amor é a base de toda a criação. Para Vivekananda, o amor é a energia fundamental que mantém o universo unido. Viver uma vida baseada no amor e não no medo ou na raiva é a chave para a felicidade e a paz. A fraqueza é morte, o poder é vida. Ele via o poder interior como a essência da vida, enquanto a fraqueza significava uma morte espiritual. Para viver plenamente, precisamos cultivar a força e a vitalidade em todos os aspectos de nossas vidas. A liberdade nunca é dada, é conquistada. Swami Vivekananda acreditava profundamente que a verdadeira liberdade precisa ser buscada ativamente. Seja no plano pessoal ou espiritual, a liberdade é um direito pelo qual vale a pena lutar. Seja corajoso e não tenha medo de errar. Vivekananda via o erro como um aspecto necessário do crescimento. O verdadeiro erro não é falhar, mas ter medo de tentar. Ele encoraja todos a serem destemidos na busca por conhecimento e progresso. O sucesso é construir sobre fracassos, sem perder o entusiasmo. Ele nos lembra de que o sucesso não é a ausência de fracasso, mas a persistência diante das dificuldades. O entusiasmo e a resiliência são os fatores que realmente nos conduzem ao triunfo. Desperte o poder do espírito dentro de você. Swami Vivekananda nos convida a explorar as dimensões espirituais do nosso ser. Essa citação nos lembra de que somos muito mais do que nossos corpos e mentes. Somos essência, somos espírito. Podemos vencer o mundo através do amor, nunca pelo ódio. Vivekananda acreditava que o amor era a verdadeira força revolucionária capaz de transformar o mundo. Ele nos encoraja a usar o amor como uma ferramenta poderosa para superar as dificuldades e construir uma sociedade melhor. Você é o criador do seu próprio destino. Encerro esse conteúdo com uma das afirmações mais poderosas de Swami Vivekananda. Ele coloca o poder nas mãos de cada um de nós, lembrando que nossas ações, pensamentos e decisões são o que molda o nosso futuro. A liberdade de criar a própria vida está dentro de cada um, e essa é a mais bela e libertadora mensagem que Vivekananda nos deixou. Que estas palavras de Swami Vivekananda sejam sementes que floresçam em sabedoria, coragem e transformação para você. Cada citação é um convite para uma reflexão profunda e um passo adiante em nossa jornada pessoal e espiritual. Que possamos nos tornar os arquitetos de nossos destinos, despertando o poder que reside dentro de cada um de nós.